Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live diferente. Hoje eu não vou falar com nenhum médico, eu vou falar sim com uma agência certificada pela minha metodologia, ou seja, uma agência de marketing médico certificada pela minha metodologia. E ela eu já vi que está aqui presente. Cláudia Flair, seja muito bem-vinda. Envia só um. Pronto, já vi que você enviou aqui a solicitação para participar. Vamos ativar os comentários, tá? Para a gente focar aqui na gente. Vamos ver se vai dar certo. Olha só, tá ela aí. Opa, só ajustar minha câmera aqui, senão tá me cortando aqui. Também da minha. Tudo bom, Vitor? Tudo certo? E com você, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem. Seja bem-vinda para a gente bater esse Estamos papo aqui aqui. numa tarde de sexta-feira. Em vez de a gente estar descansando, talvez, né, já começando os preparativos para o final de semana, vamos bater um papo aqui. Cláudia, para começar esse nosso bate-papo aqui, esse daqui é uma série de lives que eu vou fazer com as agências que eu certifiquei, que passaram ali por uma metodologia, fizeram uma prova. Isso não quer dizer que essas agências não sabiam nada antes, tem muitas que já lidam com médico, alunos, eu acho que o teu caso é esse daqui, mas quer dizer que, de alguma forma, eu ajudei, e o intuito sempre foi trazer aos meus alunos uma solução para que eles consigam contratar pessoas que saibam lidar com as demandas deles, né? Então, esse projeto surgiu disso, né? Até porque quando eu indico essa agência para esses alunos, eu acabo não ganhando nada. Simplesmente a indicação vai pela confiança. E para a gente começar esse bate-papo, se você puder se apresentar e contar um pouco da sua experiência com a área médica e, é claro, na área do marketing, junto com a área médica, vai ser muito proveitoso nesse primeiro momento. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, essa semana, estamos passando por uma situação bem difícil, bandeira preta, muita gente em casa, né? Mas é uma sexta-feira de muito trabalho, porque estar em casa é sinônimo de trabalho online. Mas vamos lá. Meu nome é Cláudia Flair. Eu tenho uma experiência de mais de 20 anos na área médica. Eu passei pelas indústrias farmacêuticas. Então, trabalhei em multinacionais de grande porte, onde a gente tem um contato muito próximo com a área médica, com as equipes multidisciplinares. Eu trabalhei também, os meus últimos 6 anos de trabalho, foi para uma indústria farmacêutica onde eu era uma especialista de produto. E como eu trabalhava com a área hospitalar, Vitor, isso nos trouxe uma proximidade muito grande junto à área médica. E aí, nesse trabalho, eu tive a oportunidade de fazer uma consultoria para as clínicas, para algumas clínicas, onde a gente avaliava quatro pilares: o pilar de estrutura física, comunicação, gestão e relacionamento. Como eu sou formada em comunicação, relações públicas, eu me identifiquei muito com esse trabalho, com essa consultoria, porque é muito bacana. Tu identifica o todo de uma clínica, tu faz o diagnóstico e algumas recomendações. E dentre esses pilares, a comunicação estava muito ligada ao meu trabalho, à minha formação. Então, a partir daí, começou o sonho e a desenvolver isso de ter a minha agência e de trabalhar com marketing digital para a área médica, de ser uma agência. Bacana. Agora, interessante que a sua resposta eu não esperava. Agora me fala um pouco como foi essas primeiras clínicas que você teve que desenvolver esse trabalho com eles de comunicação. O que vocês fizeram efetivo? Se você lembrar de algum caso, é claro, sem falar o nome do cliente, mas lembrar o que vocês fizeram de efetivo, só para a gente entender aqui. Então, teve uma clínica que a gente começou a trabalhar e o que que aconteceu? Olha só, uma coisa básica assim, mas de espaço físico, né? Era uma clínica pequena, mas com muitos pacientes. E era uma clínica onde o paciente tinha que, para ele ir ao banheiro, ele tinha que passar pela recepção da secretária. Então, eles não usavam o banheiro porque as pessoas ficavam constrangidas. As cadeiras também elas tinham um formato muito pequeno. As pessoas maiores, né, elas tinham medo de quebrar a cadeira, então elas não sentavam. Então elas ficavam de pé mesmo tendo lugar para sentar.
Então foram observações que a gente foi fazendo nesse meio tempo e fomos montando um diagnóstico. Em relação à comunicação, foi muito interessante, porque olha só como era. Eles tinham um amigo que fazia umas postagens em Facebook, os médicos diziam que tinham vergonha de gravar vídeo, não, nunca vou fazer isso é muito difícil para mim, não vou fazer. E assim, eu sou médico, então eu não posso fazer propaganda, né? Foi o que a gente ouviu. E assim, muitos, inclusive, com desconhecimento do manual de publicidade médica. Então, quando a gente fez todo esse diagnóstico e a gente apresentou as recomendações de, olha, se você é médico e você é especialista, se a sua especialidade é a gastro, o que você espera? Que as pessoas que tenham um problema gástrico te procurem como um gastroenterologista na sua especialidade. O mesmo vai ocorrer na sua área de comunicação. Não é um amigo, não é muitas vezes uma pessoa que não está preparado que vai cuidar da comunicação e do marketing da clínica. Tem que ser um especialista. E aí a gente começou a falar disso. Uma agência que tenha conhecimento, um profissional de publicidade, de relações públicas. Então foi muito bacana ver o resultado. Porque o que essa clínica fez? Ela investiu, ela aceitou as recomendações, ela fez uma estrutura física e ela fez essa estrutura, inclusive, em comunicação. E hoje a gente vê muito os médicos dessa clínica fazendo live, vídeos, porque eles são autoridade no assunto deles, na expertise deles, né, Vitor? Então, assim, e eles estão tendo muito resultado com isso. Então, é muito bacana ter feito parte desse projeto e hoje ver o resultado que eles estão colhendo. Exato. Você falou para mim que, da mesma maneira que a gente não vai no cardiologista quando a gente tem um problema gástrico, né? No máximo você vai ali no clínico geral, mas o certo é depois procurar um especialista, dependendo da evolução disso tudo. E que fazer serviço de marketing para um médico, principalmente para uma clínica de algo maior, não pode ser simplesmente deixado na mão do amigo ou do sobrinho, né? Que é interessante colocar na mão de um especialista. E como é que foi o início, então, de quando você começou essa sua agência? Se você se lembrar dos primeiros anos e principalmente dos primeiros clientes, como é que foi essa jornada? Então, a CF Marketing Médico é uma agência que ela fez 1 ano em dezembro. Quando nós começamos, éramos 2 pessoas e a gente não sabia direito como ia trabalhar. A gente tinha uma expertise médico. Eu fiz uma especialização uma certificação em marketing internacional pela SPM e fui me preparar realmente para entrar nesse mercado. Mas uma coisa muito bacana é que como a gente tem um network, conhecia muitos médicos, no primeiro momento nós fomos procurados. Por quê? O médico, por que está procurando a CF para iniciar o trabalho de marketing, de cuidado das mídias e todo esse projeto, né? Olha, porque eu te conheço, eu tenho confiança em ti, tu é uma pessoa séria, né? Muito bacana. Mas aí a gente precisa provar que a gente tem o expertise para trazer resultado, né? Demanda de pacientes na clínica, no consultório. E aí é que começou realmente o trabalho. Passados 1 ano, hoje nós temos um número bem grande de clientes, principalmente clientes que vêm da área cirúrgica, da área da cardiologia. E hoje a gente consegue fazer um trabalho, porque o que diferencia quando tu tem a expertise da área médica, né, Vitor? E nós temos isso, tu também tem isso. O que nos diferencia? É que o médico, muitas vezes, quando ele nos passa um briefing e ele traz um texto, ele traz o texto na linguagem dele, naquela linguagem técnica, né? Na linguagem de quem se especializa, participa de congressos, publica artigos. E o que é o trabalho da agência? É transformar esse texto num texto de marketing, num texto que o público que não é o médico, o público para a demanda do consultório é o paciente, entenda e se veja naquele texto como: aqui eu tenho uma solução para minha dor, né? Então é muito bacana esse trabalho de transformar isso. E muitas vezes
com conhecimento da área médica, de termos médicos e conhecer algumas patologias, isso fica mais fácil para transformar essa linguagem para que o público leigo atenda, né? Eu até brinco assim com alguns clientes meus, eu digo, olha, hoje todo mundo fala que é o Dr. Google, né? Não, a referência, a autoridade é você. Você é a autoridade, né? É o médico. Então, quando ele for fazer uma busca no Google, não é pelo Dr. Google, é pelo Dr. X, Y. Então, essa referência tem que estar lá. Cara. E olha só, na certificação na qual você fez parte, certificação de agência de marketing médico, a gente fala ali sobre algumas estratégias para que esse problema não aconteça. Que eu vejo que dos principais motivos que médicos ficam insatisfeitos com a agência é essas agências não ter esse poder de sintetizar um post, uma ideia médica totalmente técnica para algo mais popularizado e principalmente algo que se conecte com o paciente. Eles reclamam que quando essas pessoas fazem isso, elas erram ali na técnica médica. Então, elas escrevem coisas que não fazem sentido, essa agência escreve coisas que não fazem sentido, e o médico tem um retrabalho de fazer. No teu caso, como é que você lida com essa questão? Como é que vocês criaram os processos para diminuir essa etapa que causa tanto e tanto estranhamento entre médicos e agência? Então, quando a gente começou, a minha ideia era, nós vamos ser diferentes. Por sermos exclusivos para a área médica, como é que a gente vai fazer? Então, assim, hoje, por exemplo, quando alguém me manda um WhatsApp, pede um orçamento para a equipe, eu faço questão de marcar uma reunião com o cliente. Então, uma reunião online, devido à pandemia, mas que é super efetiva, né? E por quê? Porque é muito difícil a gente enviar um orçamento sem conhecer, sem se conhecer, sem nunca ter se falado. Como a gente abrange para atender o Brasil inteiro, o que acontece? As pessoas são diferentes até por regiões onde são localizadas. Eu sempre faço uma primeira reunião para me apresentar, para apresentar a agência e para conhecer aquele cliente, para saber o que são as expectativas dele. Porque quando vem um orçamento, Vitor, eu gostaria que você cuidasse das mídias, tráfego. O que acontece? Muitas vezes o médico, ele está repetindo coisas que ele ouviu e que ele nem sabe bem o que é. Então, é preciso alinhar as expectativas, por exemplo, de resultado a médio, curto, longo prazo, com as mídias que a gente vai trabalhar com ele. É preciso informar para o médico, que eu acho mais importante, eu faço questão eu mesma de conversar com o cliente. Nenhum profissional de marketing vai conseguir ter realizar um trabalho efetivo com o cliente sozinho. Ele precisa do médico, ele precisa do profissional de saúde. E muitas vezes a procura vem por quê? Olha, eu sou muito atarefado, meu dia é super corrido e eu quero alguém que faça as coisas para mim. Como eu já entendo a rotina médica e sei o quanto eles são atarefados e precisam se dividir entre consultório, hospital, família, o que acontece? Olha, a gente vai te dar todo o suporte, mas nós vamos trabalhar a 4 mãos, não vamos trabalhar a 2 mãos. O que é isso? É o médico me dizer, olha, eu, por exemplo, na minha clínica tenho tantos equipamentos, eu quero focar nos equipamentos para demandar mais pacientes para a clínica. Ok, como que a gente vai fazer isso? Eu quero fazer uma visita nessa clínica, eu quero conhecer esses equipamentos e os diferenciais dele, para que eu possa elaborar um texto, de acordo com que aquilo, traduzindo aquela característica em benefício, e aí sim mandar um texto para o médico, onde ele Vitor, a gente envia o texto para o cliente e o cliente diz, não vou mudar nada, não preciso mudar nada. E isso a gente fica muito feliz. Por quê? Porque ali tu tá vendo o resultado do teu trabalho muitas vezes. Ou então, olha, mudei isso, quero acrescentar isso. Que são coisas que nós não vamos perder tempo ou perder um dia para postar ou participar da estratégia do projeto, não. Então, o que eu digo é assim, nós não somos uma agência de marketing
que faz postagens, né? Não, nós elaboramos um projeto junto com o cliente, nós temos estratégias com o que ele quer, o objetivo que ele quer atingir. Nós alinhamos as expectativas do que vai acontecer a curto, médio e longo prazo e a partir daí nós executamos. Certo. E o na tua visão, já depois de alguns clientes, o que é possível a curto, médio e longo prazo para o médico ter uma noção do que é possível e ele não ter essa expectativa tão alta, porque a gente sabe que satisfação nada mais é do que a realidade, né? O resultado menos a expectativa. Então, se ele tem uma expectativa muito alta, ele não vai ter satisfação nunca. E qual que é, na tua visão, esse curto, médio e longo prazo? Até onde dá para chegar? Então, hoje a gente tem uma imensidade de ferramentas para trabalhar. Então, o que eu digo para o médico, né? Muito médico, muito cliente diz assim, eu não preciso do site, porque eu faço live toda semana, né? E estou postando no Instagram. Primeiro que um projeto, ele tem as ferramentas e tem uma estratégia para cada uma dessas ferramentas. Então, eu não posso oferecer só o Instagram ou só o Facebook, não. Eu preciso conhecer quem são as pessoas que fazem parte do universo desse cliente e, a partir daí, estabelecer. Por exemplo, hoje o Facebook, ele entrega para 3%, apesar de ser uma rede social que atinge só no Brasil 130, 120 milhões de pessoas, ele entrega para 3% delas. Ou seja, o cliente que quiser atingir essa mídia, provavelmente vai ter que fazer mídia paga. O Instagram, ele entrega para 30%. E o Instagram é uma mídia que é médio e longo prazo. Se alguém quiser usar o Instagram a curto prazo, não vai ter retorno. Tem uma ferramenta que eu acho excelente para a área médica, que chama-se, e que é gratuita, Google Meu Negócio. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que ela traz, sim, resultado muito rápido. E é a partir disso que a gente faz, é isso que a gente conversa no projeto. Olha, o que a gente vai fazer, temos essa gama de ferramentas e também, Vitor, uma coisa super importante é deixar o cliente, o médico à vontade. Tem aquele médico que ele tem facilidade em se comunicar, em gravar um vídeo, e tem aquele que não tem, ele tem o tempo dele. Só que quando ele nos procura, na cabeça dele vou postar hoje e amanhã tenho 10 clientes novos no consultório. Mas eu não gosto de gravar vídeo, eu não apareço, não quero foto minha, não corrijo texto. Ou seja, quando eu conheço o cliente, eu posso alinhar a expectativa com ele. Eu respeito o teu tempo, mas a gente vai ter que gravar vídeo. Enquanto isso, o retorno não vai vir da maneira como tu espera. Então, eu acho que quando tu alinha as expectativas, as coisas ficam melhores para os dois lados. Porque o que acontece? Eu tenho clientes que me procuraram, Vitor, e que me disseram assim, Cláudia, eu estava com uma agência há 4 anos e eu nunca recebi nenhum paciente que dissesse, eu vim pela internet. Então, mas me conta um pouquinho como é que era o trabalho com a agência. Não, ela postava, aí ela anunciou numa TV. Então, o que tu percebe, né? A agência fazia as coisas ali, talvez até do marketing tradicional. Por quê? Porque não criou um projeto. Eu tenho várias mídias, me contratou, eu vou ali, posto. Quer que eu elabore um site para ti? Vou desenvolver. Aí, quando a gente vai olhar o site do cliente, não tem SEO. E aí, o que acontece? O site... Aí, eu brinco com eles assim, sabe onde que tá o site? Ele tá... meu site tá lindo, né, Cláudia? Lindo. Só que tá na gaveta. Então, é por isso que eu nunca apareço nas buscas do Google. Sim, porque um site, ele tem que ter otimização. Se tem um blog, cada texto a gente tem que entrar lá, a gente tem que otimizar e indexar novamente o site. E nada disso é de conhecimento do médico, né, Vitor? E não é por culpa dele, não é a especialidade dele. Essa é a nossa especialidade. Só que eu acho que cabe a nós sermos transparentes com o cliente e falar o que ele vai poder esperar da gente, como nós trabalhamos. Exato. E aí, esse teu cliente que chega com uma certa dificuldade de gravar vídeo, como é que você trabalha com ele? Quais são, se pudesse falar uma ou duas coisas que você faz para ajudá-lo a vencer essa timidez, a quebrar essa objeção e tudo mais?
Então, olha só, a gente faz algumas coisas que é bem bacana, inclusive, né? Primeiro, assim, não quer gravar vídeo? Ok, a gente tem hoje as caixinhas de perguntas, que são coisas que ajudam muito. Quando ele vai responder, normalmente, assim, o que que eu percebo? Que algumas agências ou o pessoal que cuida das mídias responde genericamente, né? Então, tem ali uma pergunta. Qual a sua dúvida sobre hipertensão arterial? Vem as perguntas e depois vem a resposta. Hipertensão arterial é uma doença que acomete milhões de brasileiros, é uma das doenças que mais mata no mundo. Não, não é esse. Para ter engajamento eu sou a doutora Cláudia, a minha especialidade é cardiologia, hipertensão arterial é muito sério, precisa de uma avaliação, é uma doença silenciosa, porque cada pessoa que lê aquela resposta, olha, a doutora Cláudia está respondendo para mim, essa resposta é para mim. E aí é que a gente consegue fazer engajamento, a gente consegue que aquela pessoa compartilhe, né? Ah, o meu tio tem isso, eu vou compartilhar porque essa resposta é para ele. Então, se eu fizer uma caixa de perguntas, mas aquela resposta não for para quem está do outro lado, para quem está lendo, não vai ter resultado, né? Uma outra coisa que a gente faz, o médico às vezes diz assim, não, o vídeo não é para mim, sou muito tímido, ok. E agora fazer as reuniões? Não, mas as reuniões contigo, ok, então tá, então vamos fazer as reuniões, e aí eu começo a fazer reunião, a gente começa a conversar, e aí eu pergunto uma coisa, e ele responde, eu digo assim, mas olha só, por que que é legal fazer comigo e não é legal fazer lá pro cliente? Ai, não sei. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live comigo? E aí ele vem, a gente faz a live, as coisas começam a acontecer. Então, assim, ele vai perdendo aquela coisa da timidez dentro do tempo dele. Mas, assim, eu acho que o nosso papel é muito mais do que agência, é ser um consultor mesmo. É ajudar aquela pessoa para que ela tenha resultados. E, porque, assim, o que vai acontecer, né, Vitor? Muitas vezes, se eu não consigo ultrapassar essa barreira, o cliente vai dizer assim, ó, não tá me atendendo, não é o que eu queria, eu não tô tendo resultado, e ele vai embora. E muitos clientes hoje estão assim, eles vão pulando de agência em agência, mas por quê? Nem por culpa deles e muitas vezes nem por culpa da agência. Mas é aquilo que eu te falei, assim, de alinhar a expectativa de fazer um projeto e ajudar aquela pessoa. E eu sempre digo assim, cada um dentro da sua área, né? O médico, o que que ele faz quando a gente vai num consultório? Ele nos ajuda. Ele primeiro faz um diagnóstico, ele depois vê como se eu tenho uma adesão ao tratamento. Vou te dar um exemplo. Eu sou hipertensa, só que eu digo para ele, olha, eu tenho uma dificuldade para tomar medicação. Então ele não vai me dar um antihipertensivo para tomar de 8 em 8 horas. Ele vai me dar um antihipertensivo para tomar uma vez ao dia, né? Então, o nosso trabalho é igual. Não adianta eu dizer para um cirurgião ou para um cardiologista, um endócrino, que não gosta de vídeo, que não diz que não vai fazer. Não, não. A gente tem que começar com vídeo porque é o que está no projeto. Não, né? Então, é realmente assim, o trabalho, quando eu digo que a gente faz toda a persona, não é só dos clientes daquela clínica, a gente também cria as personas dos médicos, né? Dos nossos clientes. Exato. E eu achei interessante você falar que cliente que tem dificuldade de fazer vídeo, é até interessante um momento você pegar e propor fazer uma live com ele, você entrevistá-lo, e assim ele vai quebrando essa dificuldade. Então quer dizer que alguém que trabalha com marketing médico também tem que ter um certo grau de não medo em se expor também, né? Porque você pode ser um âncora ali para o seu cliente, ajudá-lo ele a se desenvolver e pegar na mão realmente dele, não só simplesmente ver que ele tem a dificuldade e deixá-lo a Deus dará. Que ótimo. Fala para mim uma coisa, Cláudia. Qual que é o maior erro que você identifica quando um médico procura uma agência, um erro que o médico comete, ou alguns desses erros? Olha, eu acho que o principal erro é ele pensar assim, eu estou pagando, então eu vou chegar para a agência e vou dizer, olha, cuida das minhas mídias, eu quero aumentar o número de pacientes no meu consultório e a minha ideia é em um mês eu ter ali um acréscimo de 10% de pacientes no meu consultório.
Ou seja, porque as pessoas têm, a gente conhece ali os perfis de médicos, né? Então tem aquela pessoa que ela acredita que, olha, tô te passando um briefing do que eu preciso e tô indo embora. Só vou esperar o resultado. Sento e espero o resultado. E em nenhum segmento é assim, né, Vitor? Então, e isso acontece na prática. Eu vou te dizer, já aconteceu comigo. Da gente alinhar a expectativa e o médico depois, assim, tu manda o texto, não revisa, tô sem tempo. Tu fala pro médico, olha, tô aguardando, vamos fazer a live, posso marcar. E nada acontece. Só que, assim, as duas partes têm que trabalhar juntas. O contratar uma agência não é esperar o resultado chegar, é trabalhar junto para buscar esse resultado. Certo. E aí, depois que você consegue um pouquinho desse resultado, aí a agência começa a crescer e aí as dificuldades de todo empresário aparecem. Quais são essas principais dificuldades, as principais oportunidades que você vê para quem quer trabalhar nesse ramo, agência de marketing médico, e qual que tem que ser essa mentalidade dessa pessoa perante essas dificuldades e oportunidades? Isso é muito engraçado, né? Tem alguns segmentos que a gente trabalha que as pessoas não valorizam o trabalho. Por exemplo, eu estava vendo no LinkedIn, acho que foi essa semana ou a semana passada, e isso me chamou muito a atenção. Uma menina de 19 anos, ela colocou no LinkedIn: pessoal, eu tô desempregada, tô precisando fazer uma graninha, então eu tô fazendo rede social, tô postando, aumentando aí engajamento. Primeiro, e sabe que aquilo me chocou, eu ler aquilo, porque assim, o profissional de marketing, ele estuda muito, como qualquer outro profissional que queira ser bem-sucedido, né? Nós estamos sempre nos atualizando. Nós ficamos um dia inteiro, 2 dias gravando vídeos, editando, criando cursos. A nossa vida é uma vida de trabalho. Para alguém chegar com 19 anos e me dizer que quer ganhar uma graninha postando. Então, assim, o que isso me diz, né? A maior dificuldade é a valorização. Nós temos que nos valorizar. Então, eu acho que quando eu falo do investimento que um cliente vai ter que fazer para buscar o resultado que ele quer com a CF, não é o que ele vai ter que me pagar. É o investimento que ele vai fazer para buscar, através de uma agência especializada, o resultado que ele quer. E aí é que eu digo, assim, ele tem, quando eles vêm, e às vezes eles dizem, tem cliente que diz assim para mim, não, mas não posso pagar esse valor, né? Mesmo, e as pessoas acham assim, não, mas por quê, né? Vamos negociar. Eu acho que sim, tem coisas que nós podemos negociar. Uma coisa é, a pandemia atingiu muito a área médica, os consultórios. Então, olha, a gente tem alguns pacotes para poder trabalhar. Por exemplo, hoje a CF oferece um pacote onde ela cobra por postagem, pelo projeto. Hoje ela pode ter um pacote que, conforme o resultado vir, nós vamos ter ali um percentual sobre aqueles resultados. Então, assim, tem maneiras da gente concluir aquele investimento. Mas não, olha só, eu não pago X, eu pago menos X. Ok, quer pagar menos X? Procura outra agência, né? Porque eu acho que nós, profissionais de marketing, temos sim que nos valorizar, mostrar nosso trabalho, ficar sim ao lado do cliente. Hoje nós temos clientes, por exemplo, e se um cliente chegar para mim, Vitor, e disser, Cláudia, olha só, meu consultório esse mês foi muito fraco, não tem problema, vamos negociar, deixa para me pagar no mês que vem, a gente vai acertar. Por quê? Porque aquela pessoa, aquele cliente, ele está preocupado em vir falar comigo, em me explicar, e realmente ele passou por um problema, né? Agora, uma coisa é alguém querer me contratar e dizer assim, não, eu te contrato, quero o resultado, mas eu pago essa moeda aqui, né? Eu acho que quem dá o valor do nosso trabalho somos nós. E aí é uma decisão do outro se ele vai querer investir ou não. E é aí que quando... E até um conselho agora eu dou, aproveito essa oportunidade para os clientes. Então, assim, quando for
você tem uma ideia, né? Você tem um propósito, um objetivo de aumentar a demanda do consultório ou da clínica, você vai fazer várias pesquisas, você vai pegar vários orçamentos. Mas entenda um pouco, pelo menos um pouco, do trabalho que está sendo oferecido, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas que, eu vou desenvolver um site, ok? E assim, na ACF nós somos extremamente transparentes. Eu digo o que eu vou fazer, como a gente vai medir o resultado. Porque às vezes tu vai desenvolver um site e aí o cliente começa a cobrar. E aí a pessoa que desenvolveu, a agência que desenvolveu o site, era um amigo, mas ele diz assim, olha, é que a gente não fez o SEO, né? Então, mas o que é isso? O médico nem sabe o que é isso, né? E aí, não, mas agora para fazer o SEO vou ter que contratar um terceiro, então tem que pagar mais tanto. E aí não é bacana, não é legal. São dois problemas aqui no que você falou. Primeiro, toda vez que surge uma primeira crise, ou eu preciso levantar uma grana, eu corto geralmente da área que tende a me fazer eu ganhar mais grana no futuro, que é o marketing. Porque eu vejo, não, isso aqui muitas vezes eu acho que é um gasto e não um investimento. Então, como gasto, a primeira coisa que a gente faz quando está gastando muito, a gente vai lá, faz uma planilha, coloca numa planilha os gastos e corta aqueles que são supérfluos. E aí, muitas vezes, o médico vê esse investimento em marketing, em agência, em cursos, em qualquer coisa que vá ajudar ele depois, a longo prazo, ter resultado, ele vê como um gasto no primeiro momento e ele vai lá e corta. Segunda coisa é esse médico achar que ele pagar preço de McDonald's e achar que vai comer em restaurante de ponta, né? Achar que está indo comer no Dom, lá em São Paulo, que está indo comer nesses restaurantes que tem estrela Michelin, que ele vai gastar R$ 500 numa refeição. Se você estiver pagando McDonald's, você vai ter serviço de McDonald's. Se você estiver pagando preço de restaurante Michelin, você vai ter serviço de Michelin. Então é mais ou menos assim. E aí você vai lá e abre a agência de marketing médico. Que interessante. Você vai lá e faz isso. Você vai ter sempre esses tipos de atritos com o cliente, só que no dia a dia, para organizar essa agência, para trazer um melhor trabalho possível, como é que funciona? Se pudesse dar uma dica para a gente aqui, para alguém que quer um dia abrir uma agência, ou até para o médico entender como é que funciona no dia a dia, para deixar isso o mais organizado possível. Então, como é que a gente faz? Vou falar um pouquinho até do nosso dia a dia, da nossa rotina na CF, né? Hoje na nossa agência, nós temos algumas pessoas que são da agência e nós temos alguns parceiros que ficam, inclusive, em outro. Eu tenho uma parceira que fica em outro estado, que é interior de São Paulo, que cuida de. Então, assim, como que a gente faz? Cada pessoa tem a sua tarefa, né? Ela é responsável. O A é responsável por SEO. O B é responsável pela edição de vídeo, postagem de vídeo. Cada um tem a sua atribuição, cada um sabe da sua responsabilidade para entregar o todo. No nosso dia a dia, a gente tem uma reunião de pauta toda semana, onde a gente fala de cada um dos clientes. Qual é o projeto macro de cada cliente e como que a gente vai estabelecer as estratégias para aqueles próximos 15 dias. E é impressionante, no marketing isso muda muito rapidamente, né, Vitor? Hoje, por exemplo, há cerca de um mês, chega uma rede nova chamada Clubhouse, que ninguém sabe o que é. E o que cabe a nós, né? Onde que essa rede vai afetar o meu trabalho, o trabalho da agência? Aonde que eu vou usar essa rede? Então, assim, nós temos que nos atualizar muito. Então, a gente estuda muito. Uma outra coisa que a gente faz, a gente se organiza e a gente se fala muito. Então, qualquer dúvida, qualquer problema, dificuldade, pede ajuda. Porque, assim, o que a gente se comprometeu, a gente tem que entregar. Ontem, para você ter uma ideia, foi um dia muito diferente, assim, para a CF. Foi um dia de muito trabalho, mais do que os outros dias. Por quê? Porque nós temos muitos clientes envolvidos com obesidade. E ontem era o Dia Mundial da Obesidade. Então, a gente, mesmo vindo trabalhando há muito tempo já e deixando as coisas, porque assim, vamos fazer uma campanha para falar de obesidade para os clientes que têm esse tema como um dos principais. Então, tu senta com o cliente, faz a reunião e aí o cliente não te dá retorno. Olha, leva lá 2, 3 ideias de campanha, né?
e ele não escolhe, demora. Então, o que que acontece? Claro, acumula. Isso é bom pra gente? Não. Às vezes, isso não é bom pra gente. E a gente não consegue, muitas vezes, entregar o melhor resultado. E isso a gente também fala pro cliente que deixou pra última hora. Só que, quando tu trabalha comprometido, assim, a gente ficou até de madrugada trabalhando e botando as campanhas, vendo quantas postagens a gente faria e do que a gente falaria para cada cliente. Então, assim, o trabalho é prazeroso, claro que é, mas assim, quando planejado, e isso a gente faz questão de alinhar com os clientes. Quando planejado com antecedência, o resultado sempre vai ser melhor. Por melhor que nós tentamos fazer o nosso trabalho, né? Exato. E se você pudesse deixar uma dica do que fazer e uma dica do que não fazer para alguém que quer trabalhar com a área médica e marketing, depois da tua vivência, o que você deixaria? Olha, a dica que eu daria para quem quer trabalhar com marketing para a área médica, primeiro é se especializar, eu acho que sim, entender um pouco dessa área, desse segmento, que é um segmento diferente, né? Ele é a parte, eu acredito assim, e todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, a primeira coisa que eu peço é, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um manual de publicidade médica, vais olhar esse manual e depois a gente volta a conversar. Alguém que queira fazer produção de conteúdo, por exemplo, né? Eu peço, olha, eu entrevisto a pessoa, nós conversamos, vou te pedir para fazer alguns textos e eu vou olhar. Para depois eu poder conversar com essa pessoa e dizer assim, olha só, tu fez um texto para o médico e não um texto para o cliente do médico. Então, assim, tem que estudar e saber as diferenças na área médica, né? Saber como levar as coisas. Então, o que eu diria para as pessoas é, tem que se especializar, tem que conhecer o seu segmento, mas é uma área muito bacana, muito legal de trabalhar. Acho que é um público que é um público seleto, sem contar que, assim, eu acho que nós temos que ter um propósito. Quando eu quis montar a CF Marketing Médico, Vitor, o meu propósito era ajudar quem ajuda as pessoas. Porque eu acho que o médico, ele é muito diferenciado, né? Ele ajuda muito as pessoas. E o meu trabalho também tem que ser esse. Então, é gratificante eu poder ajudar alguém que é tão preparado, né? Alguém que atua de uma maneira que salva a vida, que lida com saúde. Então, isso é muito bacana. Eu acho que quando a gente trabalha com o propósito na frente do dinheiro, o dinheiro vai ser a consequência. Ele é importante? É claro que é. Mas ele vai vir. E eu até deixo uma dica de um filme que eu assisti, que é o Padman. Padman é o homem absorvente. Não vou dar um spoiler, mas fala de alguém que sempre colocou o propósito na frente do dinheiro e ficou rico. Então é muito bacana esse filme. O que não fazer? Eu acho que se você não se identifica com a área e trabalha pelo dinheiro, você não vai ser feliz. Então, seja feliz. Não tá feliz, não trabalha naquela área. Hoje, claro, nós temos milhões de desempregados no Brasil, mas eu acredito que trabalhar só para receber um salário no final do mês é muito infeliz. As pessoas adoecem, as pessoas hoje passam a maior parte do seu tempo no trabalho, com a pandemia muito mais, porque tu precisa, se tu tem o trabalho, tu vai ficar 24 horas à disposição do celular, do computador, e fazer isso infeliz, não gostando do que tu faz, deve ser muito difícil. Graças a Deus, assim, eu sempre fui muito feliz por todos os trabalhos que eu fiz, todas as empresas que eu passei. E quando eu estava infeliz, que é claro, eu já tive momentos de estar infeliz, eu saí. Certo, propósito. Olha só, eu já tive agência, não mais de uma vez, já tenho alunos, muito alunos, já dei muita consultoria, muita palestra, então tenho já uma experiência, inclusive experiência em contratar gente que queria trabalhar com médico, né, na agência. Eu via que tinha dois perfis. Tinha aquele que até de uma forma superficial, de uma forma assim, por criação, até mesmo por onde está inserido num contexto social, tinha muito claro na mente dele que médico era um sujeito arrogante,
que médico eram pessoas que se achavam semideuses, que eram pessoas que só queriam dinheiro, e pensava assim. E aí a gente via que não durava. Trabalhava comigo 6 meses e não tinha um propósito de ajudar, porque o meu propósito qual que é? Quando eu fiz esse projeto aqui para certificar agências, eu poderia muito bem, eu já fiz algumas vezes assim, absorver todos esses meus alunos que queriam serviço, eu ia lá absorver e deixava o dinheiro comigo, né? Falando, não, para que eu vou espalhar para outras pessoas fazerem isso? Vou deixar comigo. Só que eu vi que simplesmente seria um egoísmo, eu não ia conseguir dar conta de todo mundo, eu ia prestar um serviço ruim, até porque eu teria que ter todo o esforço ali, e não é o meu foco é ter o esforço na educação. E aí, como propósito, eu falei, vou criar uma rede de pessoas que prestam bons serviços para os meus alunos que tenham esse amparo. No final, eu estou pensando no meu aluno ter um bom resultado. Né? Então, tem um propósito muito claro. E aquelas pessoas que vinham trabalhar comigo, que achavam que médico era isso, que tinha essa visão distorcida, ficavam fora. Em pouco tempo eu identificava isso. A primeira coisa, tá fora do meu time. Para trabalhar comigo tem que gostar de médico. E tem que ver esse lado humano do médico, ver que médico é trabalhador pra caramba. Eu posso ficar aqui listando 2 horas o que é um médico, né? Até porque eu tenho uma aqui dentro de casa, sei como é que é. Não é uma coisa fácil, é uma coisa assim, de muita dedicação mesmo. Então, acho que tudo começa com esse propósito mesmo. E aí eu fiz esse projeto basicamente com esse propósito. Em criar cada vez um ecossistema de pessoas preparadas para lidar com médicos, porque o que mais tem é médico que contrata agência, que também faz o marketing da concessionária, do açougue, do supermercado, de um cantor sertanejo, faz do médico e trata o médico como se fosse esse cantor sertanejo ou como se fosse esse açougue. E aí não tem resultado, simplesmente, como o médico não tem também conhecimento técnico, vai enrolando até que acaba o contrato e dorme e vai lá e deita a cabeça no travesseiro e fala, nossa, fiz o meu papel. Mas na verdade você não fez o seu papel. A partir do momento que você não se especializa, você não fez o seu papel. E por isso que eu acredito que cada vez mais agências que serão não só certificadas por mim, mas que se especializam na área, são essas que têm que ter espaço, e o médico não pode mais contratar e se dar o luxo de contratar pessoas que têm clientes de outras áreas, principalmente se tiver a maioria de outra área, e se você é médico é o único cliente que ele tem, porque ele nem as regras de verdade ele vai querer estudar com afinco, já que você é apenas mais uma formiguinha no orçamento dele. Né? Então esse é o propósito que eu tenho com essa certificação. E se você pudesse falar um pouco sobre a sua experiência com o Vitor, se eu te ensinei alguma coisa, ou com a certificação ali, seria interessante ouvir isso também, para que tanto o médico que vai ouvir isso aqui no futuro, quanto as pessoas que um dia quiserem, porque tem muito espaço ainda, tem poucas dessas agências preparadas, para elas conseguirem imaginar um pouco do que se trata esse nosso projeto. Esse projeto ele é muito bacana, né, Vitor? Sabe que quando eu comecei a pensar na história da agência e tal, bom, vamos ver quem é as referências aí em marketing médico, né? E aí encontrei o Vitor Jaci. Comecei a ver os cursos, fiz alguns cursos teus e achei assim, fui ler, e me identifiquei com os teus projetos, com as coisas que tu estava trazendo, com essa experiência que tu tem com a área médica, né? E achei muito bacana, tanto que eu digo, opa, essa certificação aí eu vou fazer, porque é um projeto muito legal. Quando eu fiz a certificação da agência, algumas coisas eu já conhecia, mas a gente sempre aprende, a gente sempre agrega. Então, ali, de todos os módulos que a gente fez da agência certificada, tem muita coisa que eu aprendi, porque a todo momento a gente agrega conhecimento. E é importante que tenham pessoas preocupadas com isso, porque o que tu falou é uma verdade. Tu poderia... Bom, eu tenho uma perna que é educação, e outra perna que eu vou ter agência, e eu vou atender aqui, e vamos ver como é que vai ser. E não, o que tu fizeste, né? Não, para eu indicar para os meus médicos, quando eu tô lá e faço um curso, e os teus cursos são sensacionais, e inclusive quando algum cliente teu nos procura para orçar, e eu pergunto assim, e tu fez o curso do Vitor? Fiz, eu tô fazendo, eu acho muito legal. Porque assim, e é muita informação. O que eles querem? Eles querem transformar essa informação que eles recebem de ti num projeto, numa coisa viva para o consultório deles, ativa para o consultório deles. E assim, o que eu acho? Eu acho que foi muito, muito bacana porque tu oferece a educação e certificar agências é oferecer pessoas capacitadas para fazer o que tu ensinou.
E o médico está preparado para poder participar junto nesse processo. Porque ele não precisa fazer, mas ele ele já conhece um pouquinho daquela linguagem. Então, eu acho que as duas coisas se complementam. Eu acho super importante o médico fazer os cursos do Vitor Jaci, porque ele vai ter conhecimento de uma área que é totalmente desconhecida para ele. E a agência que estiver capacitada, ela vai receber do Vitor Jaci médicos que realmente estão interessados em fazer marketing, que têm um conhecimento. Então, eu acho que as duas coisas se complementam. Eu quero te dar os parabéns, quero agradecer, porque assim, eu fiz tanto o curso dos médicos, como também fiz o da agência, e acho que foi muito bacana. Para mim, agregou muito. Para as pessoas que trabalham comigo, também agrega muito, porque o que acontece? A gente busca o conhecimento quando faz o curso e dissemina, né? Exato. Eu também faço muito isso. Eu invisto muito em curso. E acabo que eu assisto a maioria deles, e alguns apresentei a maioria para os meus funcionários também, os meus colaboradores, mas eu acabo que eu assisto muito e depois eu pego as ideias, ensino as pessoas a executarem, porque no dia a dia não dá para eu sair executando as coisas, eu estou mais focado em fazer isso que a gente está fazendo do que executar, mas que eu vejo que é essa visão mesmo. Não existe casamento perfeito, mas se a gente tentar fazer o mais perfeito possível, o casamento entre agência e médico um médico que tenha já um conhecimento um pouco técnico ali sobre marketing, que entenda o que quer, quais são as possibilidades, que eu tenho certeza que ele vai saber o que cobrar, vai saber como analisar e principalmente, quando a expectativa dele for tão alta, ele vai saber o porquê que não está dando resultado e não vai só culpar a agência, porque aí é muito fácil terceirizar a culpa, né? E isso acontece demais com terceirização de culpa, porque simplesmente a gente não sabe como é que funciona. A gente acha que é mágica e que vai dar certo. Mas, muito bom a gente bater esse papo aqui. Eu quero, para finalizar, eu já vou me despedir de você agora, e você deixa uma mensagem final para os médicos e deixa uma mensagem final para os profissionais de marketing que queiram trabalhar com médicos. Seja uma mensagem inspiracional, uma dica, qualquer coisa assim. Muito obrigado, tá, Cláudia? Sucesso. O pessoal te encontra aqui no Instagram e quem quiser tirar as dúvidas também, no Cláudia Flair, e a gente se fala. Obrigada, Vitor. Eu agradeço aí a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo ele é super rico, né? As pessoas que estão nos ouvindo. Então, assim, a mensagem que eu deixo para os médicos é: olha, uma agência capacitada é super importante, mas o trabalho tem que ser feito a quatro mãos. Os cursos do Vitor são muito bacana e eu acho que trazem, sim, muito conteúdo para os médicos. Então, é o que eu disse, as duas coisas se complementam. Para o médico, o meu recado é esse, né? Continue fazendo os cursos aí do Vitor, continue contatando as agências que são certificadas, porque isso faz parte de um projeto. E aqui não é uma firula para dizer, não, eu estou fazendo a live com o Vitor e aí estou dando a dica. Não, eu acho que isso realmente, eu acredito nisso. Isso realmente é importante. Para as pessoas que hoje têm uma agência que podem se certificar através do Vitor Jaci, o meu conselho é: façam o curso, a certificação, porque a gente aprende muito lá. Com certeza a gente aprende muito. E para quem já é uma agência certificada Vitor Jaci, eu acho que concorda comigo, assim, que é uma experiência muito bacana. Que bom. Cláudia, um grande abraço para você, muito sucesso. Esse bate-papo aqui, geralmente médico vê depois mesmo, já estou acostumado. A gente vai colocar em alguns outros canais e eu tenho certeza que daqui 1, 2 anos vai ter alguém que vai escutar, vai se identificar com tudo que você falou e vai falar: meu, vou procurar essa pessoa para desenvolver um projeto para mim e aí vai caminhar. Então eu quero te ver crescer, quero ver os seus clientes crescerem, quero ver os meus alunos, porque eu acho que é esse ecossistema que é o meu propósito, tá certo? Um grande abraço para você e muita saúde aí no teu estado, que tá você falou bandeira roxa, como é que é? Bandeira preta! Bandeira preta já, tá mais que a roxa. Então, A assim, gente está numa situação ruim aqui, infelizmente. se cuida aí e saúde. Espero que na próxima vez que a gente converse já não tenha mais, a gente já esteja vacinado, não tenha mais nada disso. Tá É certo? verdade. Vitor, muito obrigada. Que venha aí a vacina. E eu deixo aqui um abraço e um agradecimento aos profissionais de saúde, não só os médicos, mas técnicos de enfermagem, enfermeiros, tantas pessoas, né, os fisioterapeutas que hoje estão
lutando com as pessoas doentes aí em função da pandemia. Um grande beijo aí. Exatamente. Até. Prazer. Prazer.